Seguidamente me perguntam se o aconselhamento é um dom, se é uma capacidade especial ou não, se é para todo cristão, como é que funciona isso, qual a relação disso com 1 Coríntios 12:8, se não me engano, que fala da palavra de sabedoria. E eu quero explicar um pouquinho aqui para vocês, fazer algumas distinções e também algumas similaridades entre os dois. Então, é quase consenso entre teólogos, comentaristas bíblicos, ou pelo menos daquela galera boa, né, os continuistas, quando estão falando dos dons, em que as listas de dons que Paulo dá, 1 Coríntios, Efésios, enfim, as listas de dons que aparecem nas cartas de Paulo e no Novo Testamento, elas não são exaustivas. Paulo não está dando ali todos os dons que existem, mas ele estaria dando pelo menos principais categorias, dons principais, ou características principais de dons. E por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que quando nós lemos, e nós temos que ler com essa mentalidade, quando nós estamos lendo então as listas de dons, nós não estamos lidando ali com uma lista preenchida, completa, com algo exaustivo, mas nós estamos lidando com principais categorias ou características de dons. Então, quando nós lemos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, vai ter basicamente, assim, resumindo, bem resumidinho, nós vamos ver pelo menos dois grupos de pessoas aqui, dois grupos de teólogos, comentaristas que vão pensar diferente um pouquinho. Um deles, ou uma categoria, um grupo dirá, ali a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento é uma revelação especial que a pessoa recebe na hora, é algo mais sobrenatural, e naquele dado momento ela tem condições de dar uma palavra de sabedoria ou de conhecimento, algo que vai agregar ao irmão que está recebendo essa palavra em uma tomada de decisão, em uma orientação para a vida e por aí vai. Eu concordo um pouquinho mais com essa segunda categoria, que diz o quê? Que esse dom, ele é, sim, uma capacidade especial, mas não que a pessoa recebe naquele momento, e sim uma capacidade que ela possui, ela recebeu de Deus, obviamente, por isso é um dom, mas é uma capacidade que ela tem de dar palavra de sabedoria ou uma palavra de conhecimento para o irmão, para a igreja, e com isso edificar. Porque uma certeza sobre os dons é que todos eles servem para a edificação do corpo de Cristo, ok? Então, eu concordo um pouquinho mais que esse dom, a palavra de sabedoria, ela é uma capacidade especial que algumas pessoas têm para dar uma palavra bíblica, uma palavra sábia, algo que trará sabedoria para a pessoa, edificação, que ajudará ela em alguma situação, alguma circunstância, ou dará maior convencimento, talvez, aumento de fé, e possivelmente dará a ela uma orientação para a vida ou para alguma tomada de decisão. Então, eu penso mais dessa forma. Eu acredito que seja mais esse segundo grupo aqui. Não algo tão sobrenatural, apesar de eu não excluir a possibilidade, mas eu acho que seja algo mais que esteja mais presente na pessoa, uma capacidade especial que ela recebeu de Deus e que ela possui. Alguns irmãos têm sim uma capacidade melhor de dar uma palavra de sabedoria. E isso, como eu disse, Paulo não está dando ali uma lista exaustiva, logo, uma palavra de sabedoria pode ser um pouco mais presente em alguma pessoa e menos em outra. O Espírito distribui os dons conforme quer. E se o dom de sabedoria, a palavra de sabedoria, ele é apenas uma categoria, ele é uma classe de dons, então ali haverão algumas distinções, formas de intensidade e por aí vai. Esse é o dom, certo? O que é o aconselhamento? O aconselhamento, ele é para todo cristão. Colossenses 3,16 diz, né, instruam e aconselhem-se mutuamente. E ali Paulo está escrevendo para uma igreja, ou seja, para todo cristão. Todo cristão tem a responsabilidade de aconselhar, de pastorear, de ajudar uns aos outros. E aqui não é exclusivo para essas pessoas que têm dom, que têm uma capacidade um pouco melhor do que as outras. Esse aconselhamento, ele é para todos. Alguns terão uma capacidade melhor por ter o dom de sabedoria. Então tu pode me perguntar assim, tá, mas eu saber o seguinte, existe o dom de aconselhamento? Eu acredito que o dom de aconselhamento esteja inserido nessa categoria que eu falei de dom de palavra de sabedoria. Eu acredito dessa forma, eu acredito que sim, algumas pessoas têm um pouco mais de capacidade de aconselhar por terem esse dom de palavra de sabedoria. Não quer dizer que os demais que não possuem esse dom não vão aconselhar. Se não fizerem, estarão em grave situação. Porque a orientação de Paulo em Colossenses 3,16, e eu estou dando um exemplo de uma passagem bíblica, há várias outras,
A orientação ali é para a igreja toda. Logo, todos devem aconselhar. Então, o pastoreio mútuo, o aconselhamento, ele é, o cuidado, ele é de todos, não é somente de alguns. Destes todos, alguns terão o dom de palavra de sabedoria e eles lidarão melhor com o aconselhamento, eles saberão eles terão uma melhor condição e por aí vai. Mas o aconselhamento em si, ele é para todos. Aí entra a questão do esforço. E uma coisa que eu vivo batendo aqui, vocês já devem ter visto, é que nós precisamos fazer com excelência. Nós precisamos fazer isso com excelência, não pode ser de qualquer maneira. Para isso, exigirá esforço, dedicação. Tu precisará ler sobre isso, estudar mais a palavra de Deus, orar mais. Tu precisará se empenhar mais na comunhão com os irmãos. Senão, como tu aconselhará se tu não está presente na vida dos irmãos, no discipulado? Como que os irmãos poderão te aconselhar se tu não participa da vida da igreja? Entende? A questão então é, o aconselhamento é para todos. Alguns terão o dom de aconselhamento, ou a palavra de sabedoria, e estes terão uma melhor capacidade de aconselhar, de instruir biblicamente. Mas não elimina a responsabilidade de todos os cristãos que estão na igreja de lutarem pela edificação de todo o corpo de Cristo. Entendeu? Basicamente é isso.